Olá, bom dia, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz, a Palavra de Deus já está aberta, que bom, que maravilha. Ontem recebemos aqui no nosso escritório, no nosso set de gravação, aqui fazemos as nossas gravações, o nosso amigo Ayrton. Ele que me vendeu a motocicleta, veio aqui me visitar, já estou bem recuperado, graças a Deus, da cirurgia aqui da clavícula. Coloquei aqui um reforço, um ferro, e Deus nos protege, Deus é que nos guia, Deus é que nos mostra o caminho do bem, da justiça, da verdade, do amor, da fé e da esperança. E o verso 7 diz assim: Ele é o Senhor, o grande El Shaddai, o nosso Deus. Os seus juízos permeiam por toda a terra, ou seja, os seus juízos são encontrados em toda a terra. Os seus juízos estão espalhados, estão impregnados por toda a terra, os juízos de Deus. Então, aquele que não tem juízo causa prejuízo. Interessante, né? A palavra juízo do latim, que quer dizer iudicium, juízo, ofício de julgar, não é? Do jus quer dizer, traduzido para o português, lei, regra, direito. Então, quem tem juízo tem regra, tem norma, tem direito, sabe aplicar o direito, sabe discernir o certo do errado. Por isso nós chamamos aqueles que julgam, não é? Que aplicam a lei e condenam e julgam as questões, sejam elas civis, comerciais, empresariais ou criminais, administrativas, eles são chamados de juízes. Os juízes são aqueles que julgam, judicium, iudicium, que julgam as questões havidas nos conflitos entre as pessoas, os cidadãos. Então, quem não tem juízo, não tem inteligência, ele acaba se precipitando, acaba errando ou causando prejuízo. Olha que interessante. Os nossos pais diziam para nós, e a gente diz para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, nós dizemos assim: rapaz, você precisa criar juízo, não é? Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Você precisa ter inteligência, não é? Jesus também nos ensinou lá em Mateus capítulo 10 e o verso 16, ele disse assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus já nos advertiu no seu tempo. Ele disse assim: olha, vocês vão estar vivendo, vocês vão conviver com pessoas como se fossem lobos, como se fossem predadores da vida de vocês, que são destruidores, que são aquelas pessoas que são más, têm maus hábitos, pessoas inquinadas para o erro, para a destruição, são pessoas de mau caráter. Então Jesus está dizendo assim: sede simples como as pombas, ou seja, humildes, saibam analisar as situações e ajam humildemente, mas sejam prudentes como as serpentes. Como que a serpente é? A serpente, ela se defende, não é? Ela se arma toda, ela é prudente. E assim devemos ser nós, não serpentes, mas como elas, prudentes como elas, simples como as pombas, não é? Para podermos enfrentar o mundo. Então, aquele que não tem juízo causa prejuízo. E o que é o prejuízo? O prejuízo decorre de duas palavras: a perdita, não é? Ou perdere, ou a palavra também que se refere no português preconceito, é o prejudicium. A quem não tem juízo, ele perde, é algo que se deixa de ter. Perdere, não ter mais aquilo que você tinha, é ter prejuízo, perder aquilo que você tinha. E quando você também, outra palavra, outro vocábulo que também explica para nós o que é prejuízo, é o prejudicium, que quer dizer preconceito. O que é preconceito? Preconceito é você fazer um julgamento antecipado, precipitado.
Por isso as pessoas que cometem desatinos, arroubos, loucuras, são pessoas que causam prejuízos, são aqueles que não têm juízo. Mas nós, que somos frutos do pecado, que somos pessoas, que somos humanos, que erramos, não é? E pecamos, não devemos trilhar este caminho. Nós podemos nos desviar do mal, nos desviar dos erros e usar o juízo em nosso favor. E nada melhor do que aplicar para este juízo as leis, as regras, as normas, os juízos de Deus, como o salmista fez. Diz ele: Ele é o Senhor, o nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Todo o universo, toda a terra, todo o sistema solar existente no universo são regidos pelos juízos de Deus, pela sua inteligência, pela sua onisciência, onipresença e onipotência, porque Deus é a fonte de juízo, Deus é a fonte da ciência, Deus é a fonte do saber, Deus é a fonte do conhecimento, Deus é a fonte da vida. Que tal? Que tal isso? Nós temos que aprender a sermos submissos a Deus, como Davi era, porque a sua palavra, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Salmo 19:7. Aqueles que causam danos às famílias, estes serão julgados pelo juízo reto, íntegro de Deus, que não falha e que não erra. E aqueles que forem julgados por Deus, mas que obedeceram os seus mandamentos, andaram segundo os seus conselhos, andaram na lei do Senhor, porque a lei do Senhor é boa e perfeita, estes serão salvos pela justiça e pelos juízos maravilhosos e misericordiosos de Deus. Que aqueles que não aceitaram a Jesus no seu coração, aqueles que zombaram das coisas sagradas, das coisas eternas que estão neste livro, no livro sagrado, a verdadeira Constituição, estes serão julgados pelas escolhas que fizeram. Aquele que nos dá a liberdade, aquele que nos concede o perdão, aquele que nos concede a sua justiça, aquele que nos concede a salvação pelo seu precioso sangue. Então não precisamos temer o futuro, não precisamos temer os juízos de Deus, porque os juízos de Deus são justos, são perfeitos, e a lei do Senhor é perfeita e a lei do Senhor é boa, e nela também há graça e perdão. Que tal? Que Deus te abençoe. E eu acho que você precisa de oração hoje, nesta sexta-feira. Estamos na véspera do sábado, porque hoje é dia de preparação, porque amanhã é o 7º dia, é o santo sábado do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, bom Pai de misericórdia, que o Senhor tenha compaixão de nós por amor de Ti mesmo. Nós não prestamos, nós somos como trapo de imundícia, nascemos do pecado, mas o Senhor, na sua misericórdia, por nos amar, como diz São João 3,16, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, meu Pai, meu Jesus amado. Nós oramos e agradecidos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Abençoes a cada um de nós, a cada ouvinte, a cada inscrito no canal da Paz e todos aqueles que ainda irão ouvir esta mensagem. Assim eu oro em nome e por amor de Jesus, pelo Espírito Santo agradecido. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.